Certo aí? Eu queria que você abrisse sua Bíblia, que nós vamos ver aqui na Bíblia agora uma história de um amor não correspondido. Uma história bíblica muito importante. Eu queria compartilhar com você no livro de Oséias. Oséias capítulo 1. Abra sua Bíblia aí. Oséias capítulo 1. Nós colocamos na arte uma imagem, que no banner da divulgação, onde tinha um homem carregando uma mulher. Muitos não entenderam que imagem é aquela. Aquela era a imagem de Oséias com Gomer, sua esposa, em seus braços. E nós vamos aqui falar com vocês sobre essa história, tá bom? Abriu sua Bíblia aí? Oséias capítulo 1. Abra sua Bíblia aí. Oséias capítulo 1. Vamos ler aqui do verso 2. Do verso 2 até o 3, diz assim, ó: Quando pela primeira vez o Senhor falou por meio de Oséias, o Senhor lhe disse: vá e case com uma prostituta, e tenha com ela filhos de uma prostituta, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Verso 3: Então Oséias foi e casou com Gomer, filha de Diblaim, que ficou grávida e lhe deu um filho. E o Senhor disse a Oséias. Até aqui. Veja, a história de Oséias é uma história bem interessante. Muitos teólogos, muitos estudiosos, eles têm algumas interpretações diferentes do livro de Oséias. Bom, o livro de Oséias é o seguinte: é um profeta que casou-se com uma mulher, com uma prostituta. E muitos, para alguns teólogos, isso é muito complicado. Porque como entender que um homem de Deus, um profeta, se casaria com uma prostituta? E muitos não conseguem entender isso. Então existem pelo menos 3 linhas de interpretação para entender por que Oséias casou-se com Gomer, que é uma prostituta. A primeira linha de interpretação é a seguinte: muitos acreditam, muitos pensam que é apenas uma parábola aqui. Esses primeiros capítulos, os 3 primeiros capítulos de Oséias, é uma parábola e não algo que é real, Então eles pensam isso. Então Oséias não casou-se de fato com uma prostituta, mas sim de maneira simbólica. Essa é uma linha de interpretação. Outra linha de interpretação, a segunda, diz que de fato Oséias casou-se com prostituta e que ele casou com ela mesma, porque Deus queria que ele casasse. Tem essa linha de interpretação que diz que é literal que ele casou. Uma outra linha de interpretação diz que Oséias não casou com prostituta, casou-se com uma mulher que era uma mulher que vivia uma vida normal, mas depois começou a se prostituir, começou a trair Oséias. Então são essas 3 linhas de interpretação. Aí você escolhe a que você quer ficar. Eu prefiro ficar com a terceira. Eu prefiro acreditar que Oséias casou-se com uma mulher que lhe era uma mulher honesta, leal, mas depois, com o tempo, Gomer veio a trair Oséias, veio a se tornar uma prostituta. Então eu prefiro entender dessa maneira. Eu queria que você preste atenção agora, até o pessoal que está aqui no auditório, viu? Preste atenção na história. E você de casa também, que prestasse atenção na história, que eu queria ilustrar essa história do casamento de Oséias e Gomer, para você entender bem. Eu queria que você compreendesse bem essa história. Eu vou contar aqui como se fosse uma ilustração, fazer aqui tipo uma parábola, uma alegoria, para a gente entender um pouquinho como foi esse casamento de Gomer e Oséias. Imagina comigo aí, em uma cidadezinha pequena, ali mora um jovem bonito, chamado Oséias. E Oséias era um jovem bonito, era um jovem forte, era um jovem trabalhador, era um jovem que era cristão, era um jovem que era bem sucedido, era um jovem que era bem de vida. Então veja, é um jovem praticamente perfeito. Oséias era o sonho de toda sogra. Toda sogra queria ter um genro como Oséias, porque o cara era bonito, era honesto, era trabalhador, era cristão e era um bom partido. Então as meninas da cidade, todas eram afim de Oséias, todas queriam namorar com Oséias.
e paquerava Oséias e mandava cartinhas para Oséias. Mas só que Oséias, como era um rapaz centrado, era alguém que tinha objetivo, ele não queria namorar com todo mundo. Ele queria esperar a mulher certa para ele poder namorar. Então Oséias, passeando pela cidade, junto com um amigo, isso aqui, lembra, é só uma ilustração para você entender melhor a história de Oséias e Gomer. E Oséias passeando pela sua cidade, ali, pelas ruas da cidade, junto com o seu amigo, de repente ele vê passando uma moça pela rua assim. Uma moça muito bonita. Imagina aí uma moça bonita. Imagina. Imaginou? Pronto. Ela era mais bonita do que essa que você imaginou aí. Era mais bonita. Era uma moça linda, muito bonita. O cabelo bonito, um corpo bonito. Era muito bonita a menina. E quando Oséias bateu o olho em Gomer, ele ficou de boca aberta, igualzinho eu fiquei quando eu vi Maria. Fiquei de boca aberta. Então Oséias ficou lá e perguntou ao amigo: olha, que mulher bonita, quem é aquela? Quem é aquela? E aí um amigo disse: Oséias, tira o olho daquela menina ali, porque aquela é Gomer. E Gomer é uma menina que é complicada, ela não quer nada sério com ninguém. E Oséias disse: não, mas que é isso? Mas ela é muito bonita, e eu sou Oséias, né? Eu sou Oséias, rapaz. Eu sou o cara. E Oséias, ele quis se aproximar de Gomer. E Oséias começou a paquerar Gomer. Oséias começou a falar mandar mensagens para ela, mandar WhatsApp. Não tem nada aqui, é só uma história, só uma ilustração, gente, viu? Então ele começou a paquerar Gomer. Gomer, ela ficava meio sem querer saber dele. Até que ela viu que Oséias era um bom partido, era um rapaz bonito, era um rapaz gente fina. E Gomer resolveu dar uma chance para Oséias e os dois começaram a namorar. E Oséias estava feliz da vida namorando com Gomer, porque era a moça mais bonita da cidade. Era muito linda Gomer. E Oséias estava feliz porque começou a namorar com Gomer. E era um namoro muito apaixonado. Os dois se amavam. Os dois estavam tão apaixonados. Mas era um namoro tão meloso que é daquele que ligava um para o outro e dizia: desliga você primeiro. Não, desliga você. E nenhum queria desligar o telefone. E ficava esperando um para o outro desligar, de tão meloso que era o namoro. Eles estavam tão apaixonados que Oséias disse: não, vamos ter que casar. Vamos casar, porque eu não consigo ficar um minuto longe de você. Eu estou apaixonado demais por você. E Oséias, muito apaixonado, casou-se com Gomer. Era jovem ainda, não tinha ainda muito bem uma estrutura. Então, Oséias, ele deixou a escola, largou a faculdade e agora tinha que trabalhar para manter a sua esposa e a sua casa. E lá estavam eles dois casados, felizes, jovens, inexperientes. Sabe, isso acontece muito, né? Tem muito jovem que casa cedo demais. Tem muito jovem que não tem nenhuma estrutura, tem jovem que não tem nenhuma estrutura física, psicológica e nem material para poder casar. E muitos se casam de maneira precipitada, muitos se casam, entram no casamento de uma maneira desorganizada e acabam sofrendo. Eu mesmo, quando eu casei, eu não cresci na igreja, eu casei muito jovem, eu casei com 20, 21 anos de idade, muito novo, né? Tive que largar a escola, poder trabalhar. Então, eu atropelei tudo, porque eu não tinha instrução, né? E muitos jovens que não têm instrução hoje, acabam entrando no casamento de maneira despreparada. Tem muitos jovens assim. E muitos, e o pior ainda, muitos entram num casamento despreparado e sofrem cedo, sofrem consequências cedo, porque não tem estrutura, nem financeira e nem psicológica. E uma das principais coisas para o casamento é ter uma estrutura financeira, gente. Olha, quando eu morava com meu pai, eu não sabia que gastava tanto quando casava. Quando eu casei, eu sofri. Porque eu pensei que para ter água em casa era só abrir a torneira e a água caía da torneira. Mas só que tem que pagar aquele negócio, tem que pagar a água. Eu pensei que o gás a gente existia gás, mas tem que comprar gás. Eu pensei que sempre que abrisse o armário tinha comida lá. Não, mas tem que comprar comida. Então, quando eu casei, sem estrutura, sem cabeça, sem saber de nada, tinha que manter uma casa e eu comecei a sofrer, porque ninguém me explicou como era. Casei novo demais.
E tem muito jovem que acaba casando cedo. Então, sempre digo aos jovens, tenham paciência, não se precipitem. Não precisa se precipitar para casar. Tenha paciência, se organize, estude, faça sua faculdade, tenha um bom emprego, seja feliz. Quando estiver muito feliz e resolvido, aí você pensa em casar. Tá? Então, essa é a dica. Só que Oséias e Gomer não fizeram isso. Estavam tão apaixonados, que resolveram casar logo. E casaram. Foram morar junto. A história conta que, já no começo do casamento, aconteceu o que acontece com muitos jovens casais. Gomer engravidou, teve um filho. E agora Oséias tinha que trabalhar dia e noite para poder sustentar Gomer e seu filho e a casa. E Oséias passava o dia todo fora de casa. E Gomer, jovem ainda, mas cuidando do seu filhinho. E tentando cuidar do garoto. E ele chorava muito e ela não tinha paciência. Ela não tinha experiência de como cuidar do filho. E Oséias chegava tarde da noite, estava lá, a casa desmantelada, o menino chorando, e ele tentando cuidar dela. Até que passou um tempo, e sabe o que aconteceu? Mais um filho. Uma menina agora. Tiveram uma menina, 2 filhos. Se com um dando trabalho, imagina com 2 agora. 2 filhos. E Oséias pensou, não, ela agora vai melhorar, porque ela já tem mais experiência do primeiro. Então Gomer, ela agora vai se preocupar mais e vai ter mais responsabilidade, vai saber cuidar melhor do filho. Só que Oséias passava o dia fora de casa. Quando chegava em casa, ele escuta os vizinhos dizer: Oséias, olha, a criança passou o dia todo chorando, eu não sei o que aconteceu. E Oséias ficava sem entender porque que os vizinhos vinham reclamar de que a criança passou o dia todo chorando. Depois ia perguntar e sabia que Gomer tinha passado o dia fora de casa. Ela saiu, ninguém sabe para onde, e ficou fora de casa, e deixou as crianças sozinhas em casa, chorando. E Oséias ficou sem entender aquela situação toda com Gomer. Mas sempre eles conversavam, discutiam, e ele perdoava Gomer. E Gomer dizia que ia mudar, que não ia mais deixar as crianças só, que não ia sair mais, ia cuidar das crianças. Mas com pouco tempo depois, quando ele chegava do trabalho tarde, ele descobria que Gomer tinha saído de novo e deixado as crianças sozinhas. E ele não sabia para onde. Passou um tempo e teve o 3º filho agora. Mais um filho, mais um menino. E Oséias disse: não, agora vai melhorar. Ela agora melhora, 3 filhos agora. Ela agora tem mais cabeça, ela está mais experiente agora. Só que não adiantava. Toda vez que Oséias chegava em casa, ele descobria que Gomer passava o dia todo fora de casa e deixava as crianças sozinhas em casa. E ela andava em um lugar para outro, ia para um bar, ia para outro bar, ia para a casa de uma amiga, casa de um colega, ficava passeando e deixava as crianças sozinhas em casa. Quando Oséias chegava tarde de casa, cansado do serviço, perguntava: Gomer, onde é que você estava? E ela não respondia, e começava a briga, começava aquela confusão, e eles discutiam, e brigavam, e gritavam, as crianças chorando. E Oséias tentava entender, e Gomer era irredutível. Até que ela pedia perdão, dizia: me perdoa, Oséias, eu não vou fazer mais isso, eu vou mudar. E ele: tá bom, eu te perdoo, vamos tentar mais uma vez. E ela ficava ali um dia bom, 2 dias bom, mas depois ela continuava a sair de novo. Andava com uns colegas que ele não sabia quem eram, esses amigos dela. E tudo isso machucava muito o coração de Oséias, porque Oséias amava muito a Gomer. Ele fez de tudo por Gomer. Ele se entregava por ela, só que ela não correspondia. Ela não o amava da mesma forma que ele amava. E mais uma vez, Oséias chegava e ela não estava em casa. Quando ela chegava, começava a briga de novo. E começava aquela discussão, aquela briga toda. E ela estava andando com os rapazes, os amigos dela, que Oséias desconfiavam que eram amantes dela. E começava aquela briga. E ela dizia que ia mudar, ela dizia que não ia fazer mais isso, e ela perdoava de novo. E eles tentavam de novo. Só que pouco tempo depois ela continuava. Até que um dia, Oséias chegou mais cedo em casa, e ela não estava em casa, então ele foi procurar. E ele foi lá para a rua procurar ela, e ele encontrou ela dentro de um bar, sentado no colo de um homem.
Aquilo foi muito duro para o coração de Oséias. Ele entrou lá no bar, puxou ela pela mão e saiu arrastando ela para casa. E como foram brigando, discutindo: por que você faz isso comigo, Gomer? Eu te amo e você faz isso comigo, é assim que você me trata. E ela só chorando, chorando. Aí pedia perdão, pedia desculpa, dizia que não ia fazer mais. Mas não adiantava, com pouco tempo de novo ela fazia a mesma coisa. Não adiantava. Outro dia, ele chegou cedo em casa. Ela estava arrumando as malas. E ele disse: querida, vamos viajar? Para onde? E ela disse: não, Oséias, a gente não vai viajar. Não, e por que você está fazendo as malas? Ele disse: Oséias, eu estou indo embora. Eu encontrei uma pessoa, Oséias, uma pessoa que me ama de verdade, uma pessoa que me atende, uma pessoa que me entende. Você não entende, Oséias, que eu não te amo mais? Você não percebeu que eu não quero mais você, Oséias? Você não está entendendo, você não percebe que eu não quero você? Eu vou embora, eu achei uma pessoa que me compreende, uma pessoa que me satisfaz. E Oséias ficou desesperado, colocou a mão na cabeça e disse: não, você não pode fazer isso, você está louca, não faça isso. E correu, chamou as crianças: crianças, venham cá, olha, a mãe de vocês quer ir embora, não deixe ela ir embora, não deixe. E as crianças chorando: não vai, mamãe. E Oséias chorando: você não pode fazer isso. Mas Gomer pegou as suas malas e foi embora com o seu amante. E Oséias ficou arrasado, com o coração quebrado, com seus filhos em casa. E Gomer foi embora com seu amante. Pouco tempo depois, Oséias soube que o amante dela havia abandonado. Porque ele só queria usá-la. Ele só queria se aproveitar dela e usá-la. E abandonou. Gomer agora foi jogada. Abandonada pela família. Abandonou seu esposo e seus filhos. Não tinha mais coragem para voltar para casa. Gomer agora começou a se prostituir para poder se manter. E como ela ainda era jovem, era bonita, os homens pagavam para ter ela. Só que o tempo foi passando e aquela mulher que era bonita começou a ficar feia. O tempo vai passando e ela foi se desgastando, foi ficando feia, com as roupas rasgadas, o cabelo desarrumado. E ela não tinha mais coragem de voltar para casa. E ela ficou a tal ponto que ela começou a se prostituir por um prato de comida. Por um prato de comida ela se prostituía. Mesmo assim os homens não a queriam mais. Ela se aproximava perto dos homens para se oferecer. E os homens empurravam ela, diziam: sai daqui, você está muito feia. Você está feia, nós não queremos você. E empurravam ela caía em cima de poças de lama. E ficava toda suja e era humilhada. E os homens riam dela. E ela não tinha mais para onde ir. Gomer estava totalmente abandonada. Não tinha um lugar para ir. Então a situação em que ela se encontrava, a única saída dela agora foi se vender como escrava. Então Gomer, ela procurou os leilões de escravos, os mercados de escravos, para que ela se vendesse como escrava, para que alguém comprasse ela para ser escrava e assim ela trabalhar pelo menos por um prato de comida. E lá estava Gomer, agora naquela feira de escravos, naquela feira também onde se vendia animais. E lá estava o leiloeiro vendendo as cabras, vendendo as vacas, os animais. E dizia: quem compra, quem dá alguma coisa para essa cabra? E as pessoas davam os lances. Até que alguém dava o lance, ele vendia a cabra. Depois vinha um escravo. Quem dá alguma coisa para esse escravo? E as pessoas davam os lances e comprava o escravo. Aí chegou a vez de Gomer. E chegou a escrava, toda suja, o cabelo sujo, grande, as roupas rasgadas. E ele perguntou: alguém dá alguma coisa por essa mulher? Alguém dá alguma coisa por essa mulher aqui? E o silêncio, ninguém falava nada.
Ninguém dava nada por ela. Ele pergunta mais uma vez: alguém dá alguma coisa por essa mulher? E Gomer, cabeça baixa, toda suja, envergonhada. E ele perguntando: alguém dá alguma coisa por essa mulher? E ninguém falava nada. O silêncio. Eles vão perguntar pela última vez: alguém dá alguma coisa por essa mulher? Até com a voz lá atrás disse: eu dou, eu compro. E aquela voz que falou foi se aproximando para pagar o preço pela escrava. E Gomer levantou a cabeça para ver quem era. E lá vinha Oséias, dizendo: eu compro ela, eu compro. Oséias pagou o preço por Gomer, pegou ela em seus braços e levou ela para sua casa mais uma vez. Quando você escuta essa história, o que é que vem à sua mente? O que é que vem em sua mente quando você escuta uma história dessas? Primeiro, um dia o irmão disse: esse Oséias é um bestão, viu? Esse Oséias é um bestão. Eu nunca mais queria saber dessa mulher. Como é que ele vai comprar essa mulher? Né? E outros pensamentos, outros podem pensar o seguinte: rapaz, o que é que essa mulher tem na cabeça? Essa mulher é louca? Essa mulher só pode ser louca. O que é que ela tem na cabeça? Como é que ela deixa Oséias, que é um homem que cuida dela, um homem que ama ela, um homem que faz tudo por ela, e ela deixa ele para viver com outros? Essa mulher só pode estar louca. Vontade de pegar no pescoço dela e dizer: meu Deus, o que é que tem nessa cabeça? Não dá raiva de Gomer? Não dá raiva de Gomer, não dá? Vocês têm raiva, não dá raiva dela? Mulherzinha mais complicada, hein? Essa é complicada, rapaz. Essa mulher, misericórdia. Que mulher difícil. Dá raiva. Mas escuta aqui, ó. Você não pode ficar com raiva de Gomer. Não pode. Sabe por quê? Porque Gomer sou eu. Gomer é você. Você é Gomer. Eu sou Gomer nessa história. E sabe quem é o bestão? Oséias, o bestão? É Deus. Essa história, Deus pediu para que Oséias casasse com essa mulher, para mostrar ao povo como era que o povo tratava a Deus. Oséias, ele representa Deus nessa história. E Gomer representa o povo dele. Gomer me representa, sou eu que sou Gomer. Sou eu que traio a Deus. É você que trai a Deus. É você que fere a Deus. É você que trai a Ele com qualquer outro. E Deus, que você chama bestão, Ele continua buscando você, continua procurando você, continua perdoando você. E você diz: ah, Deus, me perdoa, eu vou mudar, Deus. Eu vou mudar, eu não vou fazer mais isso, Deus, eu vou mudar. Mas você depois faz de novo. Você cai de novo. E você trai a Deus de novo. E Deus continua procurando você. Deus continua indo na sua procura. Mas você continua. O que é que você tem na cabeça? A mesma pergunta que você faz a Gomer. O que é que Gomer tem na cabeça? O que é que você tem na sua cabeça? Que você vive traindo a Deus. Vive fugindo de Deus. Vive dizendo que vai mudar e nunca muda. Vive dizendo que vai ser diferente, mas nunca é diferente. E Deus continua procurando. Sabe, nós somos escravos. Nós nos afastamos de Deus e nos iludimos com paixões. E nos iludimos com amantes. E nos tornamos escravos do pecado. Escravos que mereciam morrer. Escravos condenados. Mas Deus, mais uma vez, Ele entra em cena e diz: eu vou pagar o preço por esse escravo. Eu vou pagar o preço por você. Você era escravo, filho. Você era escrava de Deus, do inimigo, uma escrava do pecado. Mas Deus, Ele pagou o preço por você. Ele pagou o preço para te resgatar. Ele pagou o preço para te salvar. E hoje você está pago. O preço da tua escravidão está paga. E mais uma vez, Deus, Ele vem te recarregando nos braços, dizendo: filho, eu te perdoo mais uma vez. E eu pergunto a você: o que é que você vai fazer agora?
O que você vai fazer? Você vai continuar magoando a Deus? Você vai continuar se prostituindo com outros deuses? Se prostituindo com outras coisas além de Deus? O que você vai fazer agora? Você vai continuar desonrando a Deus, desrespeitando a Deus? O que você vai fazer? O que eu vou fazer? Sabe, Deus te ama tanto, e Ele vai continuar a tua procura. Você vai continuar não correspondendo ao amor que Deus tem por você. Você vai continuar não respondendo o amor que Ele demonstra a você, o preço que Ele pagou por você. Será que você não vê que Deus é o único que te ama de verdade? Será que você não vê que Deus é quem te protege? Deus é quem te mantém, Deus é quem te sustenta. Será que você não percebe que Deus é tudo que você tem e você vai continuar ferindo e magoando a Ele? Será que Gomer entendeu? No resto do capítulo de Osés, a gente não vê mais a história de Osés e Gomer. Mas eu acho que Gomer entendeu que não tinha outro homem que amasse mais ela do que Osés. Que não tinha outra pessoa que respeitasse mais ela do que Osés. Que não tinha outro que protegesse ela como Osés. Filho, não tem outro que te ame mais do que Deus. Não tem outro que te respeite mais do que Deus. Não tem outro que te proteja mais do que Deus. Então, não queira deixá-lo. Não queira abandoná-lo. Não queira deixar ele de lado. Trair ele. Não traia Deus com coisa nenhuma. Não traia Deus. Seja fiel a Ele. Retribua o amor que Deus tem a você, sendo obediente à sua palavra. Retribua o amor que Deus tem a você, seguindo o seu querer. Ame a Deus, porque Ele te ama mais do que tudo. Você quer demonstrar seu amor a Deus? Você quer pedir perdão mais uma vez? E de fato agora começar a mudança, para que Ele comece a habitar em você e transformar a sua vida? Você quer? Comenta aqui embaixo. Comente que nós vamos orar no final por você. Tá ok? Vamos orar agora. Feche seus olhos e vamos ouvir o louvor final com Karina e Adson. Nosso Pai, nosso Deus, obrigado, Pai querido, pela Tua palavra. E obrigado, Pai querido, por esse jovem, essa jovem, esse Teu filho, essa Tua filha que está ouvindo nesse momento. Pai, nós queremos mudar. Queremos retribuir o amor que o Senhor tem para conosco. Nos ajude, Pai, por favor. Abençoe esse Teu filho e essa Tua filha, Pai. Eu te suplico, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos ouvir o louvor especial agora com Karina e com o Adson. Pode me amar, Deus, conhecendo o meu pecado, sabendo o que eu faço de errado. Como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu sou falho e que o meu coração já não bate, mas como já bateu,
sabendo que eu fugiria. Se a porta estivesse aberta, como pode em mim confiar? E ainda me pega quando estou caindo e me abraça, quando estou chorando e segura as minhas mãos e me leva pra perto das chamas de amor que ardem em teu coração e não se podem conter. Como uma flecha estoura em meu peito e me traz de joelhos enquanto eu choro. Tem o meu coração, minha alma soluça quando eu percebo o contato de seus olhos com os meus. Como pode me amar, Deus, sabendo que eu diria, sabendo que eu me frustraria? Como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu te culparia pelo que não foi como eu queria? Como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu me fecharia quando você quisesse entrar? Como pode em mim confiar? E ainda me pega quando estou caindo e me abraça, quando estou chorando e segura as minhas mãos e me leva pra perto das chamas de amor que ardem em teu coração e não se podem conter. Como uma flecha que estoura em meu peito e me traz de joelhos enquanto eu choro. Tem o meu coração, minha alma soluça quando eu percebo o contato de seus olhos com os meus. Me leva pra casa, eu quero voltar, pois longe de ti não é o meu lugar. Eu corro depressa pra te encontrar, de braços abertos, como alguém que esqueceu. Me leva pra casa, eu quero voltar, pois longe de ti não é o meu lugar. Eu corro depressa pra te encontrar, braços abertos,
Amém. Deus seja louvado. Obrigado, Karina e Adson. Fique aqui que a gente vai orar agora, tá bom? Quero agradecer a você que esteve conosco aí até agora, viu? Muito obrigado pela tua presença. Muito obrigado. Vocês já sentaram já? Pode ficar em pé, gente. Vocês estão cansados, né? Deixa eu botar isso para cá. A gente vai encerrar aqui. Só queria dar um aviso para vocês. Olha, no final dessa semana, tá bom? Vamos ter a Semana Jovem, tá certo? Transmitido diretamente aqui da Igreja Central de Oricuri, tá bom? Com o tema Reencontro. Então, no final, na última semana desse mês, temos a Semana Jovem, viu? Semana Jovem aí, vai ser uma bênção. Eu quero convidar